tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer um diário geral da minha gravidez. Da minha gravidez até agora, né? Estou com 8 meses e 3 semanas. Semana que vem eu fecho 9 meses, 36 semanas. Então, vamos lá. Meu marido ia trabalhar, eu tava sozinha aqui em casa. E eu tava muito desconfiada, porque fazia 15 dias que a minha menstruação não vinha. Então eu tava bem preocupada. O Arthur quer participar do vídeo. Eu estava bem preocupada. Mas eu não imaginava que eu pudesse estar grávida, gente. Confesso que eu comecei, quando eu resolvi comprar, eu comprei 4 testes de gravidez. E quando eu comprei, eu fiquei pensando, é impossível estar grávida. Por quê? Eu tinha, minha menstruação veio normal em março, veio normal. Início de março, né? Minha menstruação sempre começava dia 1º. Dia 1º de cada mês. E deixa eu fazer a conta aqui, porque eu já estava com 15 dias de atraso. Fevereiro, março, abril. 4, né? 11/4. Eu descobri que eu estava grávida no dia 10 de abril. Não foi dia 6, gente. Foi dia 10 de abril. Porque eu já tinha quase mais de 10 dias em atraso. Minha última menstruação veio dia 1º de março. E aí chegou dia 1º de abril e ela não veio. Era pra ela vir... Meu celular tá aí. Eu ia olhar na minha tabelinha. Era pra ela ter vindo dia 28, dia 29 de março e não desceu. E eu comecei a ficar preocupada. Achando que tinha... Porque foi assim. Eu ia colocar o DIU. Então, dia 1º de março, dia 28 de fevereiro, eu parei de tomar anticoncepcional. Eu tive uma pieronefrite, né? Que eu tenho algumas vezes, de tempo em tempo, me dá uma infecção renal. Aí eu tomei o remédio no meio de fevereiro, né? Durante o finalzinho de fevereiro, eu tomei esse remédio, 10 dias de tratamento, junto com o anticoncepcional. Então, eu acredito que o ciprofloxacino, que era o remédio que eu tomava para pieronefrite, que foi infecção renal, eu acredito que o remédio tem influenciado no meu anticoncepcional. E dia 1º de março, minha menstruação veio normal. Então, eu tava tranquila. Só que deu dia 10 de abril, dia 8, deu dia 8, deu dia 9, deu dia 10, eu fiquei, gente, e a minha menstruação que não veio. E era pra ela ter vindo dia 28 de abril. 28, 29 de abril era pra ela ter vindo. Mas, né, contudo, eu achei que é porque estresse, eu tinha viajado, eu fui pro sul, e eu tinha parado o remédio, porque aí, com essa questão da infecção renal, eu resolvi parar o remédio pra poder colocar o DIU, eu tava fazendo os exames do DIU e tal. Eu resolvi parar de tomar um remédio e tal. Então eu pensei que por eu ter parado de tomar um remédio, isso estava influenciando no meu fluxo, que não estava vindo direitinho. Mas mesmo antes de eu começar a tomar anticoncepcional, minha menstruação vinha normal e eu nunca tive problema, assim, de atrasar mais de uma semana. Mas quando fechou 10 dias, eu pensei, opa, tem algum problema aí. Aí eu conversando com a minha irmã, ela falou, será que tu não tá grávida? E eu falei pra ela, tu tá maluca? Da onde? Você tá louca? E resolvi, e ela falou, não, faz o teste. E eu pensei, não, né? Mas fiquei com aquela coisa assim, martelando na cabeça. Aí meu marido ia ir pro trabalho, eu sabia que se meu marido estivesse em casa, eu não ia ter coragem de fazer esse exame. Então foi no dia que ele foi trabalhar, eu liguei pra farmácia, pedi 4 testes. E aí chegou, né? Chegou o teste, um pouquinho antes dele sair, chegou a farmácia. Ele até perguntou o que era. Eu disse, não, é que eu acho que eu tô grávida. Eu fiz assim, talvez eu possa estar grávida. E ele ficou me olhando assim, como assim? Ele disse, não, mas nada certo, eu vou fazer o exame, né? Pra mim ver. E aí ele foi trabalhar, tadinho, com isso na cabeça. Aí eu fiz os 4 testes. E aí o primeiro ficou todo rosa. Aqui tá o que eu guardei. Positivo. Opa. É pra vocês verem.
Tá aqui na minha camisa que vai aparecer melhor as linhazinhas. Positivo. Só que quando eu coloquei ele, fiz o testezinho, coloquei essa faixinha aqui onde tá com esses dois risquinhos, ficou toda rosa. E eu pensei, ai meu Deus do céu, eu fiz esse troço errado. Eu fiz errado. Só que foi, ficando todo rosa, mas foi aparecendo a faixinha, foi aparecendo a faixinha. Aí eu resolvi fazer o outro, daí eu fiz o outro, aí eu fiz 4. Eu só guardei esse aqui porque, né, é uma recordação, né, daquele momento. E aí eu guardei. Aí, e batia a foto e mandava pra minha irmã, e a minha irmã mora lá no sul, e a terceira já teve 3 gestação, né, eu tenho 3 sobrinhas. E eu perguntando pra ela, e agora? Isso é positivo? Isso não é? Ficou assim? Ficou assado? E agora ficou assim? E eu, apavorada. Aí ela me disse, tu tá grávida? Ela fez isso pra mim, tu tá grávida? Aí eu falei, não, tem que fazer um exame de sangue, né? Pode ser alguma coisa. Não. Não queria acreditar. Aí falei com meu marido, disse, amor, eu fiz os 4 exames, os 4 deram positivos. Vou tentar marcar pelo plano uma consulta pra gente ver. Aí, na mesma hora, acho que era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu peguei o telefone e liguei pro meu plano e marquei. Quando eu falei que eu achava que tava grávida, eles já anteciparam uma consulta já para dali o outro dia, no dia 11 de abril. Aí, no dia 11 de abril, eu fui na minha consulta com a minha médica maravilhosa, que ela é a minha anja da minha vida. Eu apronto algumas com ela, mas ela tá sempre ali me cuidando. E aí no dia 11 de abril eu comecei meu pré-natal. Eu achei que eu ia chegar lá e ela ia me dizer assim, não, você não tá grávida, a gente tem que fazer um exame de sangue, a gente tem que fazer não sei o que, tem que fazer uma ecografia e tudo mais, então vamos fazer os exames aí, a gente vê a partir daí. Não, ela mandou eu fazer, ela resolveu fazer o exame de toque, fez o exame de toque e disse, você tá com o útero fechado, você tá grávida. E fez a minha carteirinha de gestante, está aqui. E eu comecei no pré-natal a partir daí. Aí eu fiz a minha primeira eco. Na outra semana eu já fiz a minha primeira eco. Já escutei o coraçãozinho dele com 6 semanas, gente. Quando eu descobri, eu tava com 5 semanas de gravidez. E aí quando eu fiz a primeira eco, ele tava com 6 semanas. E eu escutei o coraçãozinho dele. E aí que começou algumas complicações. Eu estou acima do peso, né? Eu engravidei muito acima do peso, todo mundo sabe, né? Que vê meus vídeos aí sabe, né? Que eu tenho muito sobrepeso, ponto. Então, foi uma gravidez meio complicada. Porque eu tinha muito peso, mas era desnutrida. Faltava muitas vitaminas, eu moro no Rio de Janeiro com esse solão, eu preciso tomar vitamina D. Eu tomo 2 tipos de vitamina, eu tomo remédio para tireoide, porque na gravidez eu descobri que eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo remédio para isso também. E vitaminas e suplementos, então eu tomo uma farmácia. E aí a gente fez uma bateria de exames, foram mais de 30 exames. Até de HIV eu fiz, DST, eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Todos eles deram normais, né? Tirando a minha glicose, minha tireoide e as minhas vitaminas, que eu tava com bastante déficit de vitamina. Então ela me passou um monte de vitamina para tomar. O ácido fólico, aqueles já normais, e mais uma outra vitamina muito cara. Gente, que troço caro. E aí eu consegui achar pela internet e tudo mais, com descontinho, né, na outra farma, mas isso não veio ao caso. E eu tomo desde o meu início de gravidez, desde a minha segunda consulta, que foi quando ela me passou as vitaminas. Na primeira ela já me passou o ácido fólico e alguns outros remedinhos para cólica, para gases, para enjoo e tudo mais. E aí eu comecei tomando os remedinhos, as vitaminas, fiz os exames, veio a primeira bateria de exames, a minha glicose estava muito alta. Uma pessoa normal, para ela ter diabetes, ela tem que estar acima de 110. Na gestação, a partir de 92, é diabetes gestacional. E a minha glicose veio no primeiro exame 90. E aí começou uma luta. Porque eu tinha que baixar a minha glicose,
E eu tinha que controlar minha pressão, porque minha pressão no início da gravidez estava indo 14 por 9, 14 por 10, chegou aí. Então a gente começou a fazer esse controle. Reduzi o sal, que eu já não comia quase nada, e eu mudei totalmente a minha alimentação por conta própria já em casa, quando ela me falou, ó, ou você regula a tua glicose, baixa para 80, ou então você vai para gravidez de risco, que era com outra médica, era um outro procedimento. E eu pensei, eu não aceito ter uma gravidez de risco. Eu pensei, eu não aceito, eu não quero isso. Então eu comecei a... Eu vou chorar. Eu tomei um susto. Pensei, o meu bebê tá mal, né? Se eu tô ruim, meu bebê também tá. E eu cheguei em casa e disse não. Marquei médico, marquei uma endócrina, marquei uma nutricionista. Mas por conta própria eu já eliminei tudo quanto é carboidrato da minha alimentação. Eu só comia carne, alguns legumes, não comia batata, não comia aipim, não comia nada de carboidrato. Nada. Tanto carboidrato bom quanto carboidrato ruim, nem arroz integral, nada. Só carne, proteína, algumas gorduras e leguminosas e saladas, só. E eu fiz assim, do meu 3º até meu 8º mês. Mas, aí no meu 3º mês, que eu voltei na consulta, minha glicose deu 94. E aí que eu tomei aquele susto, que eu pensei, não, eu não aceito. Ela queria me mandar pra gravidez segura. Ela falou, eu acredito que você consegue. Ela disse assim, eu acredito, eu sei que você consegue. Então vamos tentar. Muda a alimentação, marca uma endócrina, começa a fazer a manutenção da alimentação e vamos atrás. Na próxima consulta, se você conseguir reduzir a tua glicose para 80, descer para casa dos 80, você continua comigo aqui na gravidez normal, a gente vai acompanhar tudo que precisa, mas né, você não vai ser tratada como uma gravidez de risco e tudo mais. Então aí eu fiz como eu falei, né? Eu cortei tudo, cheguei em casa desesperada, comecei a pesquisar diabetes gestacional e pesquisar e fiquei apavorada. E aí eu viajei e aí eu resolvi ir pro sul, fui ver minha família. Viajei lá pro sul e não sei se você sabe, mas eu adoro a culinária do meu estado, adoro as comilanças que a gente faz lá, cuca, bolo, adoro os biscoitos, cacaveira, adoro. Mas eu me contive e comi direitinho enquanto eu estava lá. Quando eu voltei, eu não fui na minha consulta mensal, eu acabei indo fazia 1 mês e 2 semanas, 1 mês e meio praticamente. Que aí eu marquei a consulta e fui e fiz o meu exame de glicose, levei meu exame de glicose e eu baixei para 78. Sim, eu consegui reduzir para 78. E já estava muito bem. O médico me deu parabéns e tudo mais. A minha pressão regularizou, não baixa assim como seria bom, que seria 11, 12 e 6, 7, mas ela fica em 12, 13, 8, 9. Então, ainda tô dentro do normal. Perdi peso, perdi 6 quilos. Já recuperei, né? Agora, nesses últimos 2 meses, já recuperei esse peso, já ganhei 7 quilos, 1 quilo a mais até. Mas eu consegui superar esse estágio, né? Com a questão da glicose, da pressão. Reduzindo o peso já, né? Eu já tive essa mudança aí no 5º mês de gestação. E aí, ele ficou melhor, ele ficou bem. Eu também. Não precisei ir pra gravidez de risco. Tô podendo continuar meu pré-natal com ela. Eu voltei, né? Eu fui na consulta com a endócrino, fui na consulta com a nutricionista, né? Fui na consulta com a nutricionista. Elas me perguntaram tudo que eu comia, pra me descrever toda a minha alimentação, café da manhã, lanche, almoço, janta. Aí eu fui falando tudo que eu comia, como eu comia. E elas elogiaram, disse que tava ótimo, que tava bem, só, né? No caso, a nutricionista acrescentou leite, porque eu só comia gordura do leite, queijo, nata, creme de leite, né? Só essa parte a parte da gordura do leite. Então ela mandou eu voltar a tomar o leite, né? O leite em si.
normal e acrescentar feijão, né? Feijão, lentilha, grão de bico, essas coisas assim. Então, a única alteração que eu fiz. Aí do quinto, sexto mês eu acrescentei leites, né? Derivados de leite e os grãos, feijão, lentilha, essas coisas assim. Aí no oitavo mês, eu entrei no oitavo mês, eu voltei a comer o arrozinho com feijão, voltei a comer batata, cenoura, voltei a comer todos os legumes normais. Não tive nenhuma restrição, como eu já estava bem, né? Eu precisava, era a época do bebê ganhar peso, então eu resolvi por conta própria, tá, gente? Não fui liberada pela nutricionista, nada, mas eu resolvi voltar a comer. Eu como arroz integral, como feijãozinho, não como batata com feijão, não como macarrão com arroz, não faço isso. Mas eu resolvi voltar a comer porque são carboidratos bons pro meu bebê ganhar peso e tudo mais, porque ele não estava ganhando muito peso. No início, com a questão da glicose alta, ele começou a ganhar muito peso. Aí, quando eu comecei a controlar a glicose e cortei tudo, ele diminuiu o ganho de peso dele. Então, quando eu tava com 7 meses, ele tava até abaixo daquela linha de crescimento dele. Então, eu voltei por conta própria. Conversando com a minha médica e tal, ela falou, não, você tá bem, a gente só tem que controlar a glicose. Então, eu faço o exame da glicose todo dia em casa e meço a pressão todo dia em casa. Comprei o aparelhinho de medir glicose, comprei o aparelhinho de medir pressão.